universidades aqui do Recife, 4 polos, na verdade, a participação também de colegas estrangeiros que realizam pesquisa de ponta, que também participaram do evento de forma remota pela internet. Bem, então, para fechar o 50º Encontros NIT, eu diria talvez o maior Encontros NIT em linha reta do mundo, eu vou chamar para a mesa a maior especialista em linha reta do mundo na filosofia de Nietzsche, professor Scarlett, por favor. Eu vou dar uma palavrinha aqui sobre o percurso da professora Scarlett. Realmente é uma palavrinha, porque seria impossível dar conta do currículo completo. Bem, a professora Scarlett Marton, ela é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, graduou-se na mesma universidade, concluiu o mestrado na Université Panthéon-Sorbonne, defendeu o doutorado e a livre docência em filosofia pela Universidade de São Paulo, publicou no Brasil, na verdade publicou, se a gente for contar livros organizados e livros realmente publicados, a gente chega por volta de 30 livros, se for contar os organizados. E, claro, a maioria sobre a filosofia de Nietzsche. Eu ressalto aqui, entre esses livros, um que é incontornável para qualquer pesquisa que se debruce sobre a filosofia de Nietzsche, que é Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos. Então, qualquer pesquisa que se preze acerca de Nietzsche tem que passar por esse texto que é clássico. A professora Scarlett Marton, ela já publicou artigos e livros no estrangeiro, em vários países. Eu diria que as últimas publicações, os últimos livros publicados da professora Scarlett Marton são esses dois, né? O Nietzsche e as Mulheres, que na verdade é uma versão de um outro livro que foi publicado nas edições Sorbonne, uma adaptação para o português, e Nietzsche, o Bom Europeu, que faz parte da coleção Sendas e Veredas. Bem, passo então a palavra para a professora Scarlett Marton. Boa noite. Antes de mais nada, agradeço ao professor João Evangelista pela apresentação sempre muito generosa do meu trabalho, e agradeço muitíssimo ao professor João Evangelista e a toda a sua equipe pela organização desse 50º Encontros Nietzsche. Vocês com certeza têm ideia da emoção que é para nós realizarmos 50 congressos em torno da filosofia nietzschiana. É um trabalho do GEM, do nosso grupo de pesquisa, procurou sempre ser um trabalho pioneiro, e muito me toca o fato de que ele continue com essa característica graças às gerações que sucederam. E participantes dessas gerações, sem dúvida, eu tive a prova disso durante esses dias. Primeira geração do GEM, toda reunida aqui, por exemplo. Vários dos meus colegas ultrapassaram muito o meu trabalho. E é isso que me traz alegria. O que eu vou apresentar hoje a vocês, na verdade, é um trabalho em curso. É um texto inédito,
Esta é a primeira apresentação aqui no Brasil. Na verdade, eu já apresentei na França, em francês, portanto, no mês de março deste ano. E de março para cá, eu continuei trabalhando nesse assunto e devo continuar trabalhando nesse assunto durante algum tempo ainda. O título é Friedrich Nietzsche, mestre e mentor de Lu Salomé? É uma interrogação. Roma, abril de 1882. Numa manhã de primavera, Friedrich Nietzsche conhece Lu Salomé. São apresentados por um amigo comum, Porré, num passeio à Basílica de São Pedro. Ao que consta, ao vê-la, estas foram as primeiras palavras que Nietzsche lhe disse: de que estrelas caímos para nos encontrar aqui? Talvez a frase revele seu desejo de descobrir alguém com quem possa ter tal cumplicidade a ponto de partilhar os seus projetos filosóficos. Um ser que seja do seu feitio. Vindos de alguma estrela, ele e Lu teriam um ponto de vista privilegiado sobre o mundo. Aos 37 anos, Nietzsche definia-se como um espírito livre. Formado em filologia clássica em Leipzig, cedo foi nomeado professor na Universidade da Basileia, na Suíça. Entre 1869 e 1876, ministrou curso, publicou vários livros. Crises de saúde obrigaram-no a abandonar as atividades acadêmicas. Desde 1879, Nietzsche abraçara uma vida errante. Com 21 anos, Lu começava a frequentar os meios intelectuais europeus e escolhera dedicar-se à literatura. De origem russa, gozava de uma independência de espírito e liberdade de comportamento desconcertantes para a época, embora usuais na sua terra natal. Se a jovem russa julga encontrar em Nietzsche um homem brilhante que poderia auxiliá-la a aprimorar sua formação, Nietzsche espera ter em Lu uma parceira. Em 13 de julho de 1882, referindo-se a Lu Salomé, Nietzsche escreve à amiga Margarida von Meisenburg. Eu cito: agora essa jovem está ligada a mim por uma sólida amizade, tão sólida quanto possível sobre a terra. Há muito tempo eu não fazia tão importante conquista. Estou muitíssimo agradecido à senhora, à vida, e à Rê por me terem propiciado isso. Este ano foi embelezado pela graça e esplendor dessa jovem alma, dessa alma realmente heróica. Espero encontrar nela uma discípula e, se minha vida dever não se prolongar muito, uma herdeira e uma continuadora do meu pensamento. O objetivo deste trabalho, que submeto agora à apreciação de vocês, é duplo. A partir da análise do livro Nietzsche e suas obras, gestada durante a curta e intensa convivência de Lu Salomé com o nosso filósofo, pretendo, num primeiro momento, aquilatar em que medida Nietzsche teria sido o seu mestre, o mestre de Lu, no que diz respeito às relações entre vida e obra. Em seguida, tomando em consideração alguns dos escritos posteriores de Lu Andreas Salomé, em particular seus ensaios reunidos na obra intitulada Eros, espero avaliar até que ponto Nietzsche teria sido seu mentor de Lu, quanto às relações entre homens e mulheres. Pequeno parênteses, Lu Salomé e Lu Andreas Salomé. Na verdade, Lu Salomé é o nome de solteira de Lu, e Lu Andreas Salomé é o nome de casada, e é com esse nome, Lu Andreas Salomé, que ela assina os seus escritos. Então, passemos à primeira parte. Em seu livro Nietzsche e suas obras, Lu Andreas
Salomé destaca várias vezes o caráter religioso do filósofo. Esse é seu ponto de partida para examinar algumas de suas ideias, em particular, a ideia da morte de Deus, do além do homem, do eterno retorno do mesmo e do filósofo criador. Da sua perspectiva, da perspectiva de Lu, por ter de enfrentar os sofrimentos decorrentes da perda da fé em Deus, Nietzsche converte a nostalgia de Deus na necessidade de criá-lo. A morte de Deus transforma-se assim, nas palavras de Lu, em desejo de endeusamento de si mesmo. Entendendo que o ser humano tem de superar-se, Nietzsche defende a ideia de que, para tanto, ele tem de preservar a força selvagem do inumano e do subhumano. Desse modo, sempre da perspectiva de Lu Andréa Salomé, claro, desse modo ele terá condições de criar o além do homem, que nada mais é do que, nas palavras dela, a representação de uma pura ilusão divina. Ao abandonar o projeto de voltar à universidade em Viena ou Paris para fazer estudos em matemática e física, tendo em vista encontrar um fundamento científico para o pensamento do eterno retorno do mesmo, Nietzsche acaba por fundá-lo em sua inspiração interior. Nesse sentido, ele se torna, nas palavras de Lu, esse pensamento se torna a doutrina mais fundamental e mais mística de todas. Por fim, por conceber o filósofo criador como o símbolo mesmo da vida, Nietzsche julga que cabe a ele dar um sentido ao mundo. Eis porque lhe atribui, nas palavras de Lu, mais uma vez, uma monstruosa divinização. Certa de que, eu cito, Lu Andréa Salomé, certa de que, de todas as grandes tendências do espírito de Nietzsche, não existe nenhuma mais profunda e mais inexoravelmente ligada à totalidade de seu organismo psíquico e seu gênio religioso, fim da citação, Lu Andréa Salomé foi levado a sublinhar os aspectos místicos tanto do caráter quanto do pensamento do nosso filósofo. Guiada pela ideia de que o instinto religioso sempre governou a essência e o pensamento de Nietzsche, ela acaba por fazer uma leitura bastante peculiar de alguns dos temas centrais presentes em sua reflexão. A seu ver, cito mais uma vez, todas as teorias de Nietzsche afluíram da necessidade de sua própria autorredenção, do anseio de prover sua agitada e sofredora vida interior com aquele amparo que o crente encontra junto a Deus. Fim da citação. Essa passagem ilustra bem o ponto de partida de Lu Andréa Salomé no seu ensaio de caracterização de Nietzsche, ou seja, nesse livro, Friedrich Nietzsche em suas obras. Adotando uma abordagem psicológica, ela empenha-se em compreender as eventuais contradições presentes nos textos de Nietzsche como uma manifestação de seus conflitos pessoais. Por isso mesmo, Lu Andréa Salomé não se detém em considerações teóricas. É bem verdade que ela ressalta a atração que Nietzsche sentiu pelo positivismo, os estudos que dedicou às ciências da natureza, a importância que atribuiu à teoria do conhecimento. Não podemos nos esquecer que estes são aspectos do percurso intelectual de Nietzsche que a maioria dos comentadores negligenciará por muito tempo. Aliás, vale notar que Lu foi uma das primeiras estudiosas a lançar mão de uma periodização dos textos nietzschianos. No seu entender, a obra de Nietzsche poderia ser dividida em 3 períodos: a metafísica de artista, onde se nota a influência de Schopenhauer e Wagner, a fase do espírito livre, onde se observa os rastros do positivismo, e o último período, a partir de Assim Falava Zaratustra, onde se destaca a sua atividade criadora.
Mas não podemos deixar de sublinhar que do Andreas Salomé não se propõe a inscrever Nietzsche na história da filosofia, nem a aprofundar a análise de seus conceitos. A autora da caracterização do filósofo tampouco quer deter-se nos fatos de sua vida privada. É certo que, baseando-se na estreita convivência que teve com Nietzsche durante o ano de 1882, ela elucida passagens relevantes da vida do filósofo. Esclarece vários aspectos das relações que ele estabeleceu com Wagner e Paul Ré. Dedica-se, sobretudo, a examinar as transformações por que passou devido à solidão e à enfermidade. Mas não podemos deixar de observar que Lu não tenta fazer um relato objetivo dos fatos da vida nem do percurso intelectual do nosso filósofo. No Andreas Salomé e Friedrich Nietzsche parecem pôr-se de acordo quanto a um ponto fundamental. Ambos entendem que a vida e a obra se acham mescladas. Nas primeiras páginas do seu ensaio de caracterização do filósofo, Lu elucida sua maneira de proceder. Cito: se a tarefa do biógrafo esclarecer o pensador através do homem, isso vale sobremaneira para Nietzsche, pois em nenhum outro autor a obra intelectual exterior e a biografia interior coincidem numa unidade tão plena. Por outro lado, os escritos de Nietzsche, que poderiam ser tidos por autobiográficos, não constituem um relato objetivo de fatos da sua vida ou mesmo de seu percurso intelectual. Nesses textos, aliás, como em todos os outros, a vida e a obra se acham mescladas. Mas não é porque esses textos constituem um relato de uma existência, nem porque exibem itinerários, percursos, caminhos e desvios da vida de seu autor, ou porque contam fatos, acontecimentos, aventuras, peripécias que constituíram essa vida, ou ainda porque trazem estados psicológicos, situações emocionais, experiências, vivências. Em suma, não é porque esses textos teriam um caráter informativo. No fim das contas, na ótica nietzschiana, toda informação seria parcial, porque dada a partir de uma perspectiva determinada. Não há como ter um ponto de vista privilegiado em relação a nós mesmos. Estamos enredados nas nossas próprias vidas. Pretender fazer um relato objetivo, neutro e impessoal da própria existência implicaria excluir-se do texto. Não é possível, pois, dissociar vida e obra. No limite, podemos afirmar que todo escrito é autobiográfico. Todo pensamento traz à luz uma existência. Em Nietzsche, em suas obras, no Andreas Salomé, inclui à guisa de prefácio o primeiro parágrafo da carta que Nietzsche lhe enviara em 16 de setembro de 1882. Nesse parágrafo, podemos ler, cito: minha querida Lu, sua ideia de reduzir os sistemas filosóficos a atos pessoais de seus autores é mesmo uma ideia que provém de uma alma irmã. Eu próprio ensinei, nesse sentido, a história da filosofia antiga na Basileia e dizia com prazer a meus ouvintes: tal sistema está refutado e morto, mas a pessoa que se acha por trás dele é irrefutável. A pessoa não pode ser morta. É precisamente essa passagem que Lu pretende tomar como pensamento diretor da sua caracterização do filósofo. Partindo do pressuposto de que em Nietzsche obra e vida coincidem, seu objetivo consiste em trazer à luz os traços essenciais do seu caráter para tentar compreender o sentido profundo e o desenvolvimento de sua
filosofia. No seu entender, de Lu, haveria no pensamento nietzschiano um elemento de autoconfissão que seria determinante. É nesse sentido, aliás, que ela lê as primeiras linhas do 6º parágrafo de Para Além de Bem e Mal, que eu cito. Pouco a pouco, revelou-se para mim que toda a grande filosofia foi até agora, escreve Nietzsche, ou seja, a autoconfissão de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas. Um breve parênteses, então, ele toma esta frase de Nietzsche para defender a ideia de que existe no pensamento nietzschiano um elemento de autoconfissão. Na verdade, eu gostaria agora de fazer o trabalho de contextualizar esse 6º parágrafo de Para Além de Bem e Mal, que, aliás, eu tenho visto que esse parágrafo tem sido bastante citado, por vezes na mesma direção em que o toma a Lu Andreas Salomão. Então vamos ver se procede. Não se pode esquecer que essa passagem do 6º parágrafo se encontra no capítulo intitulado Dos Preconceitos dos Filósofos, o primeiro capítulo de Para Além de Bem e Mal. Nesse livro, nós sabemos, Nietzsche elege como alvo principal de seus ataques a filosofia dogmática. É preciso frisar que ele considera dogmáticos não apenas os filósofos que buscam atingir as verdades últimas e definitivas, mas, sobretudo, aqueles que concebem a própria filosofia como a busca da verdade, acreditando que essa concepção é a única possível. Não é por acaso que, ao final do prefácio, Nietzsche se põe imediatamente a atacar a vontade de verdade, dispondo-se a questionar o valor dessa vontade. Para mostrar como se faz tal questionamento, ele começa por investigar, no 2º parágrafo, as estimativas de valor que se escondem por trás dos procedimentos lógicos dos filósofos dogmáticos. São eles que, ao recusar o perspectivismo, se deixam tomar por uma incondicional vontade de verdade. E é esta vontade de verdade que impõe certas apreciações avaliadoras e, em particular, esta, a de que a verdade teria mais valor que a aparência, o engano, o erro. Esquecendo que a falsidade também é condição da existência, esses filósofos opõem o saber à vida e, na senda platônica, criam, em contrapartida deste mundo, um outro mundo para abrigar a verdade. Mas não se trata, no entender de Nietzsche, não se trata mais de pôr-se em busca da verdade. Trata-se, isto sim, de questionar as estimativas de valor que essa busca esconde. É por isso que no 3º parágrafo desse capítulo, de Para Além de Bem e Mal, Nietzsche faz considerações acerca das configurações funcionais dos filósofos dogmáticos. Introduzindo pela primeira vez no livro o termo fisiológico, procura fazer ver que, em cada forma de vida, predominam certos impulsos e certos valores. Nos 2 parágrafos seguintes, o 4º e o 5º, Nietzsche trata de mostrar, a partir de uma nova perspectiva, que os mais falsos dos juízos podem muito bem ser os mais indispensáveis para certa condição vital, o que implica em insistir, mais uma vez, na falta de probidade dos filósofos. E no 6º parágrafo, ele retoma as suas considerações de ordem fisiopsicológica, desenvolvendo a ideia da estreita relação que julga haver entre a atividade filosófica e as configurações pulsionais. Portanto, é nesse contexto que se deveria ler a passagem citada por Lu Andreas Salomão. Seria preciso ainda lembrar que a sequência deste 6º parágrafo traz esclarecimentos importantes sobre como compreender a ideia de autoconfissão. Algumas linhas abaixo, nós lemos, cito:
Quem observar os impulsos básicos do homem para examinar até que ponto eles aqui gostaram de fazer seu jogo como gênios inspiradores, ou demônios, ou duendes, verá que todos eles já fizeram alguma vez filosofia e que cada um deles bem gostaria de apresentar-se como o objetivo último da existência e o senhor legítimo de todos os outros impulsos, pois todo impulso busca dominar e, enquanto impulso, procura filosofar. Fim da citação. Essa passagem é reveladora de vários aspectos da atitude de Nietzsche no que diz respeito à reflexão filosófica. Aqui, ele dá a entender que toda grande filosofia é uma autoconfissão, apesar de seu autor, pois são seus impulsos que aí se exprimem através de palavras. Melhor ainda, são eles, elas, as configurações personais, são eles, os impulsos, que aí tomam a palavra. Em suma, são seus impulsos que filosofam. É nesse sentido que toda grande filosofia é, como dizia Nietzsche, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas. De acordo com essa posição, podemos afirmar que não é pondo de lado a existência que Nietzsche elabora a própria obra. Esta, a obra, é parte integrante da sua vida. Foi preciso essa vida para que existisse essa obra. Contudo, essa vida não se reduz a uma configuração psicológica individual ou a um mundo interior específico. No prefácio à segunda edição da Gaia Ciência, pode-se ler: deixemos o Sr. Nietzsche. Que importa que o Sr. Nietzsche está outra vez com saúde? Singulares, as vivências do autor do livro, as vivências de Nietzsche, não são individuais. É uma forma de vida dada, uma condição fisiopsicológica determinada que nesses textos se exprime. No Andreas Salomé tinha ciência das transformações sofridas por Nietzsche. Por um lado, no terceiro capítulo do livro Friedrich Nietzsche em suas obras, ela se empenha em mostrar que no último período da filosofia nietzschiana, da filosofia de Nietzsche, ele estava animado, nas palavras de Lu, de um vivo desejo de liberar seus instintos, de um desejo de selvagem desregramento. Por outro lado, fiel ao pensamento diretor da sua caracterização do filósofo, Lu tenta desvendar os traços do caráter do indivíduo Nietzsche. Em 1894, ciente das repercussões do pensamento nietzschiano e sensível às deformações das ideias do nosso filósofo, ela decide, então, publicar um livro, Nietzsche em suas obras. O que conta para nós, nesse momento da nossa investigação, é sublinhar como o Andreas Salomé afirma em Minha Vida, é o título de um dos seus últimos textos publicados só após a sua morte. Então, dizer o que conta nesse momento da nossa investigação é sublinhar, como ela mesma afirma, que escreveu o livro Friedrich Nietzsche em suas obras numa total independência de espírito. Os elementos reunidos até aqui me permitem, então, afirmar que, no que diz respeito às relações entre vida e obra, Nietzsche não foi o mestre de Lu Salomé. Passemos ao segundo ponto desta nossa conversa. Resta saber até que ponto Lu Andreas Salomé teria sido uma continuadora do pensamento nietzschiano no que diz respeito às relações entre homens e mulheres.
Para trazer uma primeira resposta a essa questão, nada melhor do que nos voltarmos para uma passagem de seu ensaio, Der Mensch als Weib, o ser humano enquanto mulher. Nesse ensaio, Lu indica que há uma diferença fundamental entre o homem e a mulher. Trata-se, nas suas palavras, de duas maneiras de viver, duas maneiras de levar a vida ao seu mais alto desenvolvimento. Em suma, trata-se de dois mundos que não podem ser vistos como complementares. Assim como o homem, a mulher é autônoma. Enquanto o homem consegue atingir os objetivos que persegue graças à especialização de suas energias, a mulher despende, gasta suas forças como uma manifestação da totalidade da vida. É por isso que a essência do feminino reside na energia criadora. Nietzsche, por sua vez, recusa-se a essencializar a mulher, contrastando com a maneira de raciocinar que opera a partir de a priori metafísicos e essências atemporais. Nietzsche conta apresentar o diagnóstico de casos singulares e, para tanto, faz a avaliação de diferentes tipos. Intimamente ligada ao procedimento genealógico, a tipologia não vem apenas desqualificar a ideia de natureza humana, ela vem desacreditar também a ideia de identidade feminina. Inseridas em tal contexto, as afirmações de Nietzsche a propósito do comportamento feminino não visam a mulher de modo geral. Ao contrário, elas buscam revelar os traços característicos de vários tipos de mulheres. Importa notar que Lu Andreas Salomé e Friedrich Nietzsche assumem posições divergentes como ponto de partida de suas investigações. Lu empenha-se em apreender a essência do feminino, mas não se esquece de sublinhar que o conceito de mulher engloba as qualidades mais inconciliáveis. No seu ensaio intitulado O Erotismo, ela escreve, cito: "A mulher sempre é a própria contradição. Assim, de acordo com sua atividade criadora, a própria vida trabalha dentro dela." Nietzsche, em compensação, dedica-se a examinar vários tipos de mulheres e não deixa de apreender cada um deles em sua singularidade. Assim é que, no segundo livro da Gaia Ciência, ele traz à luz as imagens mais variadas das mulheres, as que são procriadoras, dóceis, obedientes, mas também as que são arrogantes, vingativas, volúveis. Contudo, Lu e Nietzsche se põem de acordo quanto a um ponto importante. Embora adotem perspectivas diferentes, ambos destacam na mulher a relevância da criação. Se Lu afirma, cito, que a maternidade é um símbolo da psique feminina em todas as suas expressões, em todos os domínios, Nietzsche, por sua vez, encara a capacidade de engendrar como uma das mais importantes capacidades da mulher. Ambos elaboram, por extensão, a ideia de gravidez espiritual ou gestação intelectual. Entendendo que o artista de sexo masculino se acha próximo da mulher, Lu assinala que, sendo também criador, esse artista tem qualidades femininas. Atribuindo a capacidade de engendrar a certo tipo de homens, Nietzsche, por sua vez, não deixa de valorizá-los. Ao contrário dos homens de ciência, que seriam estéreis, os contemplativos são capazes de engendrar. É a gravidez que torna possível distinguir esses dois tipos de homens. Não podemos esquecer, porém,
que não é da mesma maneira que Lu Andréas, Salomé e Friedrich Nietzsche concebem a maternidade. No ensaio O Erotismo, a autora elucida que, enquanto ato criador, a maternidade não se encerra no momento do nascimento da criança. Ao contrário, ela dura toda a vida, na medida em que, além do seu corpo, a mulher quer entregar a sua alma. Nas palavras de Lu, quer entregar a sua alma, não com o fim, é que importa, não com o fim de sobreviver fisicamente no filho, nem mesmo a fim de marcá-lo psiquicamente com sua própria imagem. Por outro lado, os primeiros textos de Nietzsche revelam que foi a partir de seu conhecimento do mundo grego que ele formou a sua concepção da mulher. A ela era atribuída a tarefa de ajudar o homem a repousar e recuperar as forças. Vivendo na obscuridade, cabia a ela cuidar do lar. Em Humano Demasiado Humano, Nietzsche delineia os contornos de uma civilização de homens, de uma civilização viril, não hesitando em afirmar que as mulheres não tinham outra tarefa além de produzir belos corpos cheios de potência, estou citando Nietzsche, produzir belos corpos cheios de potência nos quais o caráter do pai sobrevivesse o mais intacto possível. Lu Andréas, Salomé e Friedrich Nietzsche não poderiam, pois, entender-se quanto à maneira de conceber as características masculinas e femininas. Na ótica de Lu, enquanto o homem renuncia a harmonizar os mais diversos aspectos de seu ser, e devido a uma imperiosa especialização de suas energias, tenta atingir os seus objetivos, a mulher se revela capaz de concentrar tudo no domínio do amor, uma vez que todo o seu ser encontra a sua unidade num princípio único. Daí se segue que, no entender de Lu Andréas Salomé, e cito aqui uma passagem desse seu ensaio, o Erotismo, o enorme poder de concentração na área amorosa, essa relação do todo em coesão com uma unidade que o homem tende a compensar buscando em outras áreas, tudo isso coloca a mulher em um ponto de valor considerável da vida, frequentemente muito acima do homem. Fim de citação. Essa é a posição de Lu. Vejamos a de Nietzsche. Da perspectiva nietzschiana, para a mulher, o homem não passa de um meio, tendo em vista a gravidez. Para o homem, a mulher é um brinquedo perigoso que ele deseja, pois aprecia apenas o jogo e o perigo. Enquanto o homem deve ser educado para a guerra, a mulher deve cuidar das crianças. Em suma, o homem está destinado a ser autônomo, a mulher precisa obedecer, de sorte que ela nada mais é do que uma figura da heteronomia. Seria preciso lembrar, porém, que Nietzsche e Lu criticam a importância exagerada que se atribui à realização do ideal amoroso. Do ponto de vista, sim, ambos estimam, os dois pensam que se trata de um exagero feminino, mas, uma vez mais, não é do mesmo modo que encaram essa questão. Do ponto de vista de Salomé, uma vez que nossas forças só chegam a se desenvolverem plenamente às expensas umas das outras, a partir do momento em que se atribui demasiada importância ao ideal amoroso, esquece-se que, nas suas palavras, as mais altas conquistas já pressupõem a renúncia a toda a harmonia possível, física ou mental. Da perspectiva de Nietzsche, de início as mulheres idolatram o amor, mas habituando-se às imagens idealizadas que criaram, tornam-se presas de suas próprias idealizações.
Mas o hábito de ter o amor sempre em alta conta as leva a esquecerem que o idealizaram. Quando se trata da relação amorosa, as mulheres são, pois, mais iludidas que os homens. Não é, porém, porque as mulheres têm o intuito de cultivar o amor que dele constroem imagens idealizadas. Elas se lançam em idealizações do amor porque só querem exercer o poder sobre os homens. Não há dúvida de que Lu Andreas Salomé e Friedrich Nietzsche adotam concepções distintas do amor. No ensaio intitulado Reflexões sobre o problema do amor, Lu pensa que o amor e a criação são idênticos em sua raiz. Toda criação é um ato de amor, uma vez que a obra criada surge do amor provocado pelo seu objeto. Todo amor é um ato de criação, já que a volúpia de criar, provocada pelo ser amado, se realiza por si mesma e não por amor do ser amado. Daí resulta que os seres humanos que amam não se afastam de si mesmos, eles não se alienam, ao contrário, eles permanecem inteiramente eles mesmos, em consonância com todos os seus poderes. Portanto, nada é mais perigoso para o amor, no entender de Lu Salomé, do que o momento em que o ser humano que ama quer encarnar para o outro mais do que uma mediação, ou seja, quer apoderar-se do outro ou adaptar-se ao outro. Em ambos os casos, um se transforma em parasita do outro. É nesse sentido que Lu afirma, e eu cito, o ser humano de nossos dias já bem sabe que os seres humanos nunca se possuem, que eles se ganham ou se perdem em cada momento da vida e que o amor só existe mesmo em sua ação real e espontânea. Nietzsche, em compensação, dedica-se a examinar a íntima relação entre amor e poder. Pouco importa de que espécie de amor se trata. Ele revela sempre um desejo de posse. Pouco importa se é o amor ao conhecimento ou à verdade. Lá onde há amor, há também cobiça. Mas é sobretudo no contexto da relação amorosa entre duas pessoas de sexo diferente, no entender de Nietzsche, que o amor aparece com maior clareza como uma aspiração a apoderar-se do outro. O amante quer tornar-se senhor do ser que ama porque visa a dominá-lo. O desejo de posse aparece, pois, como um móvel visando a aumentar o poder. Em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche se exprime sobre como o homem deve encarar a mulher. E eu cito o parágrafo 238. Um homem que tenha profundidade, tanto em seu espírito quanto em seus desejos, e também aquela profundidade da benevolência, que é capaz de rigor e dureza e facilmente com eles é confundida, não pode pensar sobre a mulher senão de modo oriental. Ele tem de conceber a mulher como posse, como propriedade que se mantém trancada, como algo destinado a servir e que nisso atinge a sua realização. Por adotarem concepções distintas do amor, Lu Andreas Salomé e Nietzsche não poderiam concordar sobre o modo de conceber o matrimônio. No ensaio O Erotismo, a autora procura mostrar que a embriaguez amorosa termina quando a união matrimonial se inicia. Enquanto a embriaguez amorosa não está destinada a durar, a união matrimonial só é possível graças à vontade de se perpetuar. No entender de Lu, o elemento mais decisivo na formação de uma aliança para a vida toda é o amor no sentido erótico da palavra. É por isso que o comprometimento interior de dois seres humanos que querem unir-se é muito mais importante do que a aprovação do Estado ou da Igreja. Ao contrário do que ocorre com a embriaguez amorosa, na união matrimonial valoriza-se tanto o que é bom quanto o que é mal, mesmo porque seu objetivo último é a plena comunidade de vida.
E é nesse sentido que nós podemos ler estas linhas do ensaio intitulado O Erotismo. Ser cônjuge um do outro pode significar ao mesmo tempo amantes, irmãos, refúgios, objetivos, cúmplices, juízes, anjos, amigos, filhos. Mais ainda, poder se mostrar diante do outro com toda a nudez e toda a miséria da criatura. Em suma, na aliança por toda a vida, tudo está ligado. À diferença de Lu Andréa Salomé, Friedrich Nietzsche pensa que não se deveria contrair casamento por amor. Uma vez que, em geral, há uma pessoa que ama e outra que é amada, esse sentimento aparece como um fator de desequilíbrio nas relações amorosas. A seu ver, no entender de Nietzsche, para ser bem-sucedido, seria preciso que o casamento não fosse encarado segundo sua concepção habitual. A associação de dois seres de sexo diferente deveria ser concebida como uma relação de conveniência, baseada em relações de amizade. Nessa ótica, a união matrimonial só deveria incluir relações sexuais, tendo em vista a procriação. Seria melhor, aliás, que os cônjuges não partilhassem o mesmo espaço, pois o excesso de intimidade seria nefasto para a vida conjugal. Encarado como uma longa conversa, esse contrato, matrimônio, que impõe ao homem toda espécie de coerções, deveria ter um único objetivo: contribuir para o progresso intelectual do homem. Enquanto Lu considera o matrimônio do ponto de vista de processos internos, tanto no que diz respeito ao homem quanto à mulher, Nietzsche encara o matrimônio a partir do que ele poderia trazer do exterior para o homem. Mas, à primeira vista, Lu Andréa Salomé e Friedrich Nietzsche concordam sobre o movimento de emancipação feminina. Ambos entendem que a mulher que quer igualar-se ao homem comete um erro de cálculo. Não são as mesmas razões, porém, que os levam a opor-se à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Aos olhos de Lu Salomé, abraçar uma carreira profissional, por exemplo, forçaria a mulher a sair dela mesma. Ao invés de, nas suas palavras, ampliar constantemente o seu ser, sem jamais desviar-se da sua total harmonia com si mesma, fim da citação, a mulher cairia na cilada de liberar-se às expensas do resto do seu ser. Do ponto de vista de Nietzsche, ao querer adquirir direitos, a mulher reduz a sua esfera de influência e despreza as armas que lhe asseguraram tantas vitórias. Cito: sua esperteza e arte, as da graça do jogo, do afastar as preocupações, do aliviar e tomar as coisas com leveza, assim como sua refinada aptidão para suscitar desejos agradáveis. Na ótica de Lu Andréa Salomé, o movimento de emancipação feminina não contribui para o desenvolvimento da mulher, uma vez que a afasta do que é fundamental para ela. Da perspectiva de Nietzsche, esse movimento não concorre para a satisfação do homem, na medida em que impede a mulher de corresponder às suas expectativas. No caso de Lu Salomé, afirma-se, cito agora mais uma passagem aqui do O Ser Humano como Mulher: enquanto as mulheres não buscarem se compreender tão apaixonada e profundamente quanto possível na sua diferença em relação ao homem, e antes de tudo, exclusivamente nessa diferença, usando com escrúpulo para tanto os menores sinais, tanto físicos quanto psíquicos, elas não saberão jamais com que extensão e força poderão se desenvolver na construção do seu próprio ser.
No outro caso, no caso de Nietzsche, incita-se os homens a dominar as mulheres que se virilizam, pois os que estão destinados a comandar devem conservar o lugar. Os que estão destinados a comandar, os homens, devem conservar o lugar que lhes cabe. É importante notar que se Lu Andréa Salomé não adere ao movimento de emancipação feminina pela igualdade de direitos, nem por isso deixa de pleitear a favor da igualdade de valor do homem e da mulher. Não é, pois, por acaso que ela pensa ser um erro encarar a mulher como nada além do que um apêndice do homem, ou considerar que na mulher a maternidade não passa de uma recepção passiva. Por outro lado, ao defender uma ideia conservadora da relação entre os homens e as mulheres, Friedrich Nietzsche critica duramente aquelas que querem se emancipar. Ele não só julga que o pensamento de emancipação feminina é responsável pelo embrutecimento geral da Europa, como entende que a mulher tem a mesma condição que a criança no contexto social. Nenhuma das duas pode igualar-se ao homem. Não hesito, pois, em afirmar que as considerações de Lu Andréa Salomé sobre as relações entre homens e mulheres vão bem além daquelas de Friedrich Nietzsche. Enquanto, em alguns pontos, Lu está além do seu tempo, Nietzsche redescobre o gesto de exclusão característico da modernidade. No que diz respeito às relações entre homens e mulheres, Nietzsche certamente não foi o mentor de Lu Salomé. Muitíssimo obrigada pela atenção. Bem, então, a partir de agora, eu abro o microfone para questionamentos, observações do debate. Nietzsche, vou fazer uma pergunta. Tem um texto que eu já li da senhora. Seria um pensador misógino? Qual é o seu nome? Caio. Sim, muito obrigada. Eu acho que se nós tomarmos a palavra misoginia ao pé da letra, o que é misoginia, a aversão em relação às mulheres, Nietzsche não seria um pensador misógino. Tanto que ele teve, enfim, relações muito amistosas, amigáveis, cordiais com várias mulheres, com mulheres muito determinadas, com mulheres, inclusive, que lutavam pela emancipação feminina, etc. Nietzsche é, sim, um pensador conservador no que diz respeito às relações entre homens e mulheres. Pode vir, aí vocês depois levantem a mão, eu faço uma lista enquanto o Geraldo faz a questão dele. Obrigado pela palestra. Boa noite a todos. É uma palestra incrível. Eu vou tentar formular uma questão aqui que é de um diálogo nosso já, professor Scarlett. Maternidade, procriação, matrimônio. Praticamente, Low e Nietzsche discordam, né? Estão em caminhos diferentes. Eu não pretendo fazer uma pergunta acerca do caminho que a concepção de Low, mas a de Nietzsche. Em que medida o pensamento de Nietzsche acerca da maternidade e da procriação e do matrimônio, porque estão aí juntos, né? Matrimônio, para Nietzsche o matrimônio é importante para a procriação, né? Para a procriação que possibilite um progresso intelectual, como você usou, né? O que eu queria colocar é esse pensamento de Nietzsche, em que ele acha que o matrimônio é importante para a procriação de um ser humano, que de alguma forma Nietzsche não se aproxima aí
de algum tipo de ideologia que pretende selecionar algum tipo específico, enfim, através do casamento regulado, etc. Desculpa se não consegui tornar bem a questão. Não tem importância, Geraldo, tudo bem. Eu acho que eu compreendi o sentido do que você queria dizer. Na verdade, a sua pergunta é se a procriação aqui diz respeito a seres saudáveis, bem-logrados, etc. e tal, e isto, na verdade, se pergunta porque, dependendo da resposta, poderia levar água para o seu moinho, já que você trabalha com a questão do eugenismo, Nietzsche. Não, os textos aqui que eu trouxe não me levam nessa direção. O que nós temos são, como eu disse há pouco, na verdade, enfim, um modelo de sociedade para Nietzsche é uma sociedade grega, da Grécia Antiga, evidentemente. Nietzsche se refere, inclusive, ao discurso de Péricles, que Péricles, estamos falando do século V a.C., Péricles, num determinado momento, vai dizer que as mulheres elas muito contribuíram para a sociedade grega porque elas não tomaram a palavra, elas se calaram. Então, é nesse sentido que a mulher aqui, as relações sexuais, no caso do matrimônio, elas devem ser raras e elas devem visar unicamente a procriação, e a procriação de forma a que fossem gerados corpos saudáveis, tudo bem, mas corpos em que estivesse presente o caráter do homem. Ao contrário da Lúcia Salomé, que vai dizer que a maternidade, no fim das contas, não se limita ao momento do nascimento da criança, mas é uma tarefa para toda a vida, não porque a mulher quer imprimir a sua marca no filho que nasce, não por essa razão, mas porque isso faz parte da maneira de ser feminina. Pessoal, nós temos 3 inscritos, aí depois dessa rodada desses 3, aí, dependendo do tempo, talvez a gente abra para outras questões. Bem, Leovan está na sequência aqui. Você não consegue ficar bem? Quer vir aqui, Leovan? Então, vamos. Bem, primeiro eu agradeço a professora pela ótima conferência, e me chamou muita atenção quando a senhora afirma que o Nietzsche ele não trata de uma espécie de essencialização da mulher, né? Mas isso me fez recordar, eu até tentei procurar rapidamente, mas obviamente não consegui achar, em alguns momentos, em textos como Genealogia da Moral, que o Nietzsche vai falar de uma forma pejorativa, né, do tipo fraco, e vai usar o termo feminino para essa dele, né. Se não há uma essencialização da mulher, não há uma essencialização do feminino, como é que poderia ler essa caracterização quase que inata ao feminino no Nietzsche, né, desse tipo fraco, coisa assim, né. Muito obrigada, Leovan, por essa sua inquietação. Sim, retomando, então para Nietzsche não existe natureza humana, não existe identidade feminina, portanto não existe essência feminina, o que há é a investigação de casos singulares. Tá? Bem, quando Nietzsche fala do tipo fraco, estamos falando da tipologia, como um tipo feminino, vamos voltar lá à sociedade grega, né? E isso nós vamos encontrar, por exemplo, no Anticristo. E voltemos às relações sexuais, tais como eram vistas na época. O cidadão, que é o homem livre e ativo, ele tem 3 tipos de relações sexuais na Grécia Antiga. Ele se relaciona com, eu vou pedir ao João aqui que complemente ou corrija eventualmente. Ele se relaciona com o efebo, tendo em vista a formação. Ele se relaciona com o escravo, que é
necessariamente passivo, porque é uma coisa, né? É uma relação pederástica. E ele se relaciona com a mulher tendo em vista a procriação. Os três são inferiores, de alguma forma, ao homem, visto como um cidadão pleno, portanto, livre e ativo. Então, é nesse contexto que nós podemos associar o feminino e o escravo. É claro que o escravo aí não é necessariamente entendido como o escravo tal qual lá na Grécia Antiga, né? Moral para os escravos, nós teríamos que conversar a respeito, é moral para os ressentidos, é moral para os fracos, etc. Mas é por essa via que nós podemos compreender essa qualificação do escravo como sendo feminino. Okay? Pandora está na sequência. Boa noite, parabéns pela comunicação, gostei bastante. A dúvida que eu tenho é a seguinte, é que, assim, né, na história da filosofia é bastante comum, né, uma vertente, né, uma maneira de abordar o ser humano, que é a metafísica do sexo, né? A metafísica do sexo. E, sim, em Schopenhauer, por exemplo, né, o Schopenhauer, ele vai ter uma ideia ali de que existe um impulso genésico que se relaciona diretamente com a vontade, né? E que o nascimento de um bebê indica a afirmar o querer viver de um novo indivíduo. E aí, isso assim se caracterizaria como a metafísica do sexo, né? E aí eu gostaria de saber se esse pensamento de Lúcia Salomé sobre essa natureza criadora da mulher, se eu entendi bem, tem a ver com a questão fisiológica, né? E se a gente poderia pensar que há uma replicação dessa metafísica do sexo que eu falei agora. E tem mais uma outra pergunta, que é menor essa. Como Nietzsche tem uma abordagem fisiopsicológica, como é que a gente pensaria a demarcação dos gêneros, a tipificação dos gêneros? Se ela assume um caráter fisiológico, psicológico, como ficaria essa questão? Muito obrigada, Pandora, pelas suas questões. Vou começar pela última, e depois eu vou para a questão. Eu vou começar por Nietzsche e depois eu vou para o Salomé. No que diz respeito a Nietzsche, as diferenças sexuais, é uma questão importante, as diferenças sexuais. Se nós dissermos que as diferenças sexuais são unicamente de caráter biológico, nós estamos excluindo todo o lado cultural, não é? Se nós dissermos que as diferenças sexuais são construções culturais, nós excluímos o lado biológico. No entender de Nietzsche, não é possível trabalhar com dualismos. No pensamento nietzschiano, na verdade, não vamos encontrar dualismos, né? Então, nós teríamos de pensar que as diferenças sexuais, elas são, ao mesmo tempo, biológicas e culturais. Porque a partir do momento em que nós criamos novos valores, na verdade, teremos de introjetar esses valores, e ao fazer assim, nós passamos a ter uma espécie de segunda natureza, que está em permanente transformação. Eu tentei ser sucinta porque nós estamos com um problema de tempo, tudo bem? No que diz respeito à Lu, ela procede de uma outra maneira. Não é, a Lu Salomé, no meu entender, ela vai trabalhar com... Há uma passagem belíssima, eu conversava sobre ela com um colega ontem, com quem eu tive uma excelente conversa, não sei se ele está por aqui, foi uma conversa iluminadora. Conversávamos sobre Lu Salomé com o Stefano Buzzelato. E lembrávamos justamente que é um grande leitor de Lu Salomé, é uma descoberta para mim, Stefano. E, na verdade, nós lembrávamos justamente dessa passagem que eu acabei citando aqui, que a mulher é a contradição ela mesma.
E na mulher estão os elementos mais inconciliáveis presentes, mas não em busca de uma síntese. O Salomé não vai, de forma alguma, pela via do movimento dialético, do raciocínio dialético, em que pese a frustração de outros colegas. De forma alguma. O que nós temos aqui é uma pleiade de contradições. Então, ela vai trabalhar em alguns textos com elementos da biologia, com elementos da psicologia. Nós sabemos que o Salomé foi psicanalista, né? Que o próprio Freud, enfim, pediu ao Salomé para fazer a análise da filha dele, Freud, etc. Enfim, é uma personagem extraordinária. Então, são várias as perspectivas, para usar um termo nietzschiano, né? Que a Lua adota nos seus textos. É o que eu responderia. Então, não temos aí, eu acredito, nenhuma espécie de metafísica, tampouco. Gabriel. Boa noite, Charles. Muito obrigada. É sempre muito lindo te ler e te ouvir também. Minha questão é a respeito da minha vida. No capítulo sobre a experiência da amizade, é um momento... Tá muito ruim? Não, eu não estou ouvindo bem. Tá. A minha questão é a respeito do capítulo sobre a experiência da amizade de minha vida, do livro de minha vida, onde Lola ela vai deixar explícito a opinião dela sobre ser ou não uma sucessora de Nietzsche. E é um momento em que ela está narrando a intensidade da comunicação que eles tinham entre si, e é um momento, inclusive, muito legal a análise que ela faz, porque ela diz que quem escutasse eles conversando acharia que seria dois demônios conversando. E quando ela começa a falar justamente sobre acreditar que Nietzsche tinha essa natureza religiosa, ela diz que ficava muito fascinada pelas conversas e pelas palavras dele, mas ao mesmo tempo se tinha um recuo muito grande, porque era como se ela sentisse uma lembrança de uma infância muito íntima dela, uma semiconsciência de uma infância muito íntima. Isso a afastava, ao mesmo tempo que ela ficava fascinada, ela era afastada por causa desse recuo que ela sentia. E ela diz que é por isso que ela não poderia ser colocada como uma sucessora dele, essa estranha ligação entre um fascínio e um recuo. Inclusive, eu até cito ela aqui. Isso foi o que me impediu de tornar-se sua discípula, sua sucessora. Eu hesitava o tempo todo em caminhar nessa direção, da qual precisava me afastar para ver com clareza. Entre o objeto de minha fascinação e meu movimento de recuo, havia uma estreita ligação. Então, eu queria entender o que seria essa estreita ligação. Se ela se recusava, estava tendo esse movimento de recuo que impediu ela de estar como sucessora, segundo a própria, seria essa infância dela, teria também um caráter, talvez, de uma natureza religiosa, já que é o que ela coloca para Nietzsche, sabendo que ela teve uma infância onde ela também vive uma morte de Deus. Então, eu queria entender onde é que entra essa questão, o que seria essa estreita ligação, esse recuo que a afastava. É isso, muito obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Na verdade, é uma questão difícil, porque mesmo estudos biográficos, né, o Salomé foi objeto de várias biografias, é sempre difícil saber qual é a intenção do indivíduo quando escreve. Aqui, na verdade, eu queria começar falando deste livro que foi traduzido e publicado pela editora Brasiliense há muito tempo atrás e intitulado Minha Vida. Na verdade, é um livro que foi traduzido da edição francesa, e isso causa problema para nós. Um outro livro traduzido também da edição francesa é o Friedrich Nietzsche em suas obras. Nós temos de ir ao original, enfim, questão da probidade. Precisamos ir ao original. Daí a necessidade de ir ao Lebensrepublik. E o Lebensrepublik são esses esboços, não é,
de um olhar retrospectivo sobre a própria vida, seria um título mais ou menos, esse seria mais ou menos o título do livro. Nós temos de lembrar também que não é um livro publicado pela Andréa Salomé. Na verdade, foi um livro que foi organizado pelo Pfeiffer, né? E ele que publicou em um livro póstumo, inclusive. Bem, dito isso, o que nós sabemos? Nós sabemos que, num primeiro momento, a relação entre a Lu Salomé e Nietzsche se dá a partir da busca por afinidades. Então, assim como Nietzsche, filho de pastor, deveria dedicar-se aos estudos de teologia e tornar-se ele mesmo pastor, Lu Salomé também teve uma aproximação muito grande com a religião e depois abandonou. Mas, na verdade, não abandonou um certo misticismo. Nós poderíamos dizer que há sempre um misticismo nesse sentido de pensar a relação com o sagrado não a partir de instituições ou a partir de dogmas estabelecidos, mas a partir de uma experiência interior, né? De toda forma, essas questões, para um estudioso de filosofia, são questões, eu diria, e aqui você me permite estar falando como, enfim, tentando orientar você, enfim, se você me permite, são questões que interessam ao biógrafo, mas não necessariamente ao filósofo. Tudo bem? Júlia. Boa noite, professora. Boa noite a todas e a todos e a todas. É uma pergunta simples, vou ser objetiva. Em que medida a gente poderia dizer assim? Seria, então, Lu Salomé, talvez, sob alguma perspectiva, mentora de Nietzsche? Muito obrigada, gostei da sua pergunta, bem provocativa. Muito interessante pensar nessa direção. Não, certamente não, porque, na verdade, essa é a questão, que eu vou ser obrigada a trazer também um dado de caráter biográfico. Nas cartas de Nietzsche da época, nós estamos falando de 1882, a convivência foi uma convivência muito intensa, mas muito restrita em termos de tempo, né? Muito transitória, foram, sei lá, poucos meses, acho que não chegou a 8 meses de convivência nesse ano de 82. Nietzsche o tempo todo se colocava como professor. Ele queria, ele tinha de uma certa forma, entrado nesse papel, digamos assim. Tanto que, neste livro, que Lu vai publicar em 1894, portanto, depois do colapso psíquico de Nietzsche, né, que é Friedrich Nietzsche e suas obras, esse livro, na verdade, foi gestado em 1882, durante esse período de convivência entre Lu e Nietzsche. E Nietzsche, na verdade, contribuiu muito, leu a primeira parte do livro, leu em parte a segunda parte do livro, etc., só a terceira que não. Bem, e mais, Lu queria escrever sobre a condição feminina, digamos assim. Havia um carnês de notas. E Nietzsche, na verdade, lia atentamente, corrigia, dava sugestões, etc., de como escrever. Nós precisamos dizer que Lu Salomé talvez não fosse tão fino estilista quanto Nietzsche. Não sei se o meu colega lá vai concordar, mas, enfim, de toda forma, esse inverso não seria possível, não teria sido possível. Pensar mais como um mentor existencial, no sentido mais amplo. Não, nem isso. Realmente não. O que havia da parte de Nietzsche era o desejo de ter realmente uma discípula. E a dela, para depois da morte dele, que ele imaginava que ocorreria em breve, levar adiante o pensamento dele, mas o pensamento dele. Marcos.
Boa noite, pessoal. Professora, é um prazer revê-la. Duas coisas me chamaram a atenção, ficaram martelando na minha cabeça ao ouvir a palestra da senhora, e muito obrigado pela palestra, que é o seguinte. A primeira coisa é a seguinte, eu acho muito difícil, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas eu acho muito difícil dissociar o pensamento, a produção artística, escrita, etc., da biografia do autor, né, da autora. Então, me veio à cabeça a seguinte pergunta, sendo Nietzsche um pensador, um escritor, que quebrou algumas barreiras e, de certa forma, à frente de seu tempo, mas nessa questão que foi tocada na palestra, ele foi bem conservador, né? A senhora acha que esse conservadorismo dele advém de algum episódio que aconteceu em sua vida, para ele manter essa postura dele conservadora? Porque me interessa isso. E a segunda breve pergunta é que é o seguinte, a senhora citou que toda produção ela é fruto ela é bem subjetiva, né? Não tem assim como você dissociar uma coisa da outra. Lu Salomé, muito próxima de Nietzsche, mesmo ela não conseguiu fazer uma leitura 100% assertiva dele. A senhora acredita que hoje a gente, tantos anos depois, tem como fazer uma leitura objetiva e assertiva do pensamento nietzschiano? Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Para mim também é um prazer revê-lo depois de tantos anos. A sua questão sobre a relação entre vida e obra é uma questão de caráter metodológico. Nós temos de falar de metodologia aqui. Daí, na verdade, todo o desafio de trabalhar com a relação entre Lu Salomé e Friedrich Nietzsche, né? Porque o tempo todo é preciso evitar cair na biografia. A biografia, na verdade, enfim, o trabalho filosófico é um trabalho, antes de mais nada, conceitual. Então, não se explica a obra pela vida. Eu trago um exemplo. Eu tenho de argumentar por que não se explica. Vamos tomar, por exemplo, a questão do eterno retorno do mesmo. O pensamento nietzschiano do eterno retorno do mesmo. Há uma passagem de Nietzsche no Esse Homo, em que Nietzsche escrevia que as maiores objeções que ele encontrava ao pensamento do eterno retorno do mesmo era a existência da sua irmã e da sua mãe. Ou seja, o fato de voltar um número infinito de vezes sendo o irmão dessa irmã e o filho dessa mãe. Mas agora me pergunto, explorar as relações de Nietzsche com a Elizabeth, a irmã, ou com a Francisca, em que contribui para nós elucidarmos o pensamento do eterno retorno do mesmo? As implicações éticas? As questões cosmológicas? O aspecto dionisíaco? Nada. Trabalhar a relação, do ponto de vista biográfico, entre Nietzsche e Lu Salomé, de que maneira nos auxilia a compreender as posições de Nietzsche em relação às mulheres? A tipologia que ele lança a mão, as considerações acerca do matrimônio, acerca da procriação. Ou seja, quando se trata de um texto filosófico, nós não explicamos a obra pela vida. Quando nós falamos dessa íntima relação entre obra e vida, a vida aqui não está sendo entendida como algo subjetivo, tanto que você usou a palavra subjetivo. Não tem um sujeito aí.
O que nós temos é uma configuração pulsional, uma multiplicidade de impulsos, e são esses impulsos que tomam a palavra, no fim das contas. Não dá para nós trabalharmos com a noção moderna de sujeito, e menos ainda com a ideia de uma interioridade psíquica, que é aquilo com que o biógrafo trabalha. Ou um indivíduo plenamente caracterizado enquanto tal. Nós trabalhamos de uma outra maneira. E por fim, chegando ao último ponto das suas inquietações, em que você pergunta se, na verdade, hoje nós podemos ter uma visão mais objetiva de Nietzsche. E aqui o que eu vejo é essa, e todos temos, em algum momento nós caímos nessa cilada, é ter uma leitura verdadeira de Nietzsche. Conseguir o Nietzsche verdadeiro, ele é meu. Não existe isso. Não existe isso, e hoje, enfim, ao longo desse nosso encontro, em vários momentos, esse tema apareceu. Hoje pela manhã, em particular, eu tenho a impressão em que se dizia, não, você tem interpretações possíveis, resta saber qual é a mais convincente, a mais bem trabalhada do ponto de vista argumentativo, a mais rigorosa. E é aquela em relação à qual o maior número de estudiosos concorda. Foi a resposta do Jens. Obrigada. Pessoal, o professor Scarlett ainda quer dar uma palavrinha, mas antes disso, por conta da hora, vou encerrar. Mas antes disso eu queria fazer alguns agradecimentos, porque já estou bem o tempo previsto, né? Eu queria agradecer a todo mundo que esteve envolvido no evento, aos alunos, aos orientandos, tanto os orientandos e alunos da Unicap, da UFPE, da UFRPE, aos parceiros que participam das reuniões do grupo de estudos Nietzsche aqui, os que não estão vinculados, mas que também ajudaram, a professora Marta, da Unicap, aos colegas, todos os colegas do GEM que participaram, que vieram com todo esse sacrifício, porque a gente estava passando um momento muito complicado, né? Então teve atraso de voo e etc. Então foi difícil para chegar aqui, mas toda essa disposição para estar aqui presente. Agradecer às universidades, às 3 universidades, aos professores também que participaram, os professores além dos integrantes do GEM. E aqui eu não vou citar todo mundo, mas alguns alunos e parceiros que ajudaram: Felipe Xavier, Tiago, Jorge, Gabriel, Leovan, Gabriela, Sérgio, Cecília, os orientandos do professor Eduardo Nasser, os orientandos e orientandas da professora Marta, todos esses que suaram bastante para isso aqui acontecer. E eu me refiro a trabalhos que vão de trabalhos intelectuais de tradução de texto a carregar peso. Então, isso é algo muito importante, porque a gente sabe que como é difícil fazer pesquisa e fazer esse trabalho que a gente faz na universidade pública, que a universidade pública é tão importante, mas é difícil, né? Agora as coisas estão melhorando, espero, estão caminhando aqui para um momento melhor, mas, bem, agradeço a todos vocês. E sobretudo, a professora Scarlett Martin, que foi quem começou tudo isso. Sem ela, a gente não estaria falando aqui, tá certo? Na verdade, uma jovem, Gabriela, me disse que está trabalhando sobre o amor fati em Salomé e Nietzsche. E eu pensei, na verdade, para trazer uma palavra aqui, derradeira hoje, né? Depois a gente continua conversando. Mas, enfim, eu pensei em trazer para nós a prece à vida.
Na verdade, a Prece à Vida foi um poema que o Salomé deu de presente a Nietzsche no final da estada que tiveram juntos em Taltenburg, uma estada de nem 3 semanas, em 1882. E Nietzsche depois musicou a Prece à Vida, e se converteu no hino à vida, etc. E esta Prece à Vida é este texto, enfim, que eu gostaria de ler para vocês agora. Certo como o amigo ama o amigo, eu te amo, vida enigmática, que me tenhas feito exultar ou chorar, que me tenhas dado felicidade ou sofrimento. Eu te amo com as tuas penas, e mesmo que me tenhas de destruir, eu me desprenderei dos teus braços como o amigo se desprende do peito amigo. Com todas as minhas forças eu te abraço, que tuas chamas me devorem, que no ardor do combate me deixes sondar ainda mais o teu enigma. Ser, pensar durante milênios. Encerra-me em teus braços. Se já não tens mais felicidade a me dar, pois bem, ainda tens teus tormentos. E temos aqui, sobretudo nessa parte final, a própria ideia de amor fati, que será desenvolvida filosoficamente por Nietzsche. Amor fati, amar tudo aquilo que me advém, tanto o que é mais alegre e esplendoroso, quanto tudo o que há de mais terrível e doloroso. Muito obrigada a vocês.